Olá, amigos da comunidade católica Paz e Misericórdia. Nós nos encontramos nesse momento aqui para conversarmos um pouco sobre o tema saúde mental e a vida prática. Os nossos encontros, as nossas rodas de conversa acontecerão em alguns módulos que nós iremos gradativamente comunicando a vocês. E nesse primeiro encontro, vamos falar um pouco a quantas anda a nossa saúde mental. O que exatamente nós precisamos fazer para garantir a nossa saúde mental diante de tantas intercorrências, diante de um cenário tão difícil que temos vivido há mais de 2 anos, há praticamente 2 anos e meio. Então esse é o objetivo do nosso encontro. Você que está aí nos acompanhando no canal do YouTube, a todos os nossos amigos que estão aqui presentes, vamos conversar um pouco, vamos refletir um pouco como garantir a saúde mental durante todas as experiências que vivemos na nossa vida prática, no nosso cotidiano. Pensar em saúde mental é pensar inicialmente nas funções orgânicas do cérebro. Eu gostaria, nesse nosso primeiro encontro, de estabelecer essa diferença que precisa estar muito clara para todos nós. Temos funções mentais cerebrais, temos funções fisiológicas cerebrais que precisam estar preservadas. Mas o que são essas funções mentais? O que são essas funções cerebrais? São funções orgânicas que são coordenadas pelo nosso cérebro e que nós necessitamos que elas estejam rígidas, preservadas, saudáveis, funcionando bem, para que nós possamos desenvolver todas as atividades do nosso cotidiano. Então, quando nós pensamos em função mental superior, nós pensamos em funções como atenção, memória, inteligência, elaboração do pensamento, percepção, emoção. Porque as emoções, elas também fazem parte das funções mentais superiores. Então, pensando nas funções mentais, nós vamos compreender que o nosso cérebro, ele é modelável, ele se modela, ele se desenvolve ao longo da vida. E obviamente que, dependendo do estágio do desenvolvimento, nós vamos ter uma maior facilidade de desenvolvimento, de adaptação, de modelação do cérebro, em detrimento de outras fases, né? Enquanto nós vamos entrando na fase adulta, quando nós vamos entrando já na senilidade, na velhice, as aprendizagens vão ficando mais difíceis. Entretanto, ao longo de toda a vida, nós somos capazes de aprender algo. Então, eu gostaria nesse primeiro momento, caro amigo, cara amiga que nos acompanha, de esclarecer que, ao longo da vida inteira, nós somos capazes de aprender algo novo, de aprender algo diferente, de ter experiências novas. E nesse momento em que vivemos de tantas crises, este é um ponto muito importante de adaptabilidade. O mundo, após a experiência do isolamento social, do estopim da pandemia, o mundo nos exigiu e nos exige um alto grau de adaptabilidade. E como é que eu posso me tornar mais adaptável? Na medida em que as minhas funções cerebrais estão preservadas. Eu preciso cuidar delas. Bom, isso é coordenado, tudo isso que eu falei agora, é coordenado por áreas específicas do cérebro. Mas ao lado disso, existe uma instância que a gente chama instância psíquica, que acompanha toda essa parte orgânica, que é o nosso psiquismo, que é a nossa mente. Que não é algo palpável, sólido, é algo fluido e que diz respeito às nossas experiências pessoais, à nossa história. Então, cada um de nós aqui presentes nesse encontro
fisicamente, e a você que nos acompanha, cada um de nós tem uma história de vida. Cada um de nós traz consigo, desde o útero materno, experiências que não são iguais a nenhum outro ser deste planeta. E são essas experiências que constituem o nosso psiquismo. E o nosso psiquismo, eu sempre faço uma analogia com uma imagem que é o iceberg, né? O iceberg, um navegante, ele é capaz de ver a ponta do iceberg, mas ele sabe que tem algo submerso, ele sabe que tem uma outra parte desse iceberg que ele não vê, mas que existe. É assim o nosso psiquismo. O nosso psiquismo, ele é constituído por elementos que são conscientes a nós e outros elementos que são inconscientes. Então, nós vamos ter acesso a uma série de informações sobre a nossa vida, porque nós nos comportamos de determinada forma, e tem um outro conjunto de elementos que nós necessariamente não temos acesso, ou poderemos ter, que vai também justificar os nossos comportamentos. Então, como nós, nesse primeiro encontro de formação, de conversa, estamos falando de uma forma introdutória o que é a função mental, como ela interfere na vida prática, nós precisamos compreender que uma parte do nosso comportamento é uma resposta a todas essas funções que são cerebrais, que são orgânicas, e junto a isso, outras funções que são psíquicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando experimentamos o isolamento social, todas as experiências que foram advindas de todas as angústias, dos medos, das inseguranças, das instabilidades que nós vivemos ao longo da pandemia, e ainda vivemos, obviamente, todas essas experiências hoje são manifestas por uma série de pessoas, por todos nós, de alguma forma. Alguns viveram essa tormenta, esse conjunto de sentimentos, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais estável. Nós estamos dentro de uma comunidade de oração, nós estamos dentro de uma comunidade católica, que é a Paz e Misericórdia, e essa comunidade, este grupo, ele fomenta o exercício da oração. Então, algumas pessoas que reconheceram o poder da oração, que reconhecem o poder da oração, podem ter vivido essa experiência de uma forma mais equilibrada. Porque sim, a meditação, a oração, elas são experiências que trazem um sentimento positivo, e este sentimento positivo modela o nosso cérebro, para que essas funções que eu citei inicialmente possam ficar preservadas. Essa é uma das experiências positivas que nós tivemos, temos e poderemos ter para garantir a nossa saúde mental. Outras experiências também são muito positivas, como a prática de esportes, a prática de atividade física, que necessariamente tem que estar de acordo com o meu desejo. Então, alguns gostam de caminhar, outros gostam da academia, outros gostam do esporte estruturado, da bike, do ciclismo. Então, todas essas experiências que são de atividade física geram em nosso cérebro uma descarga de prazer, de satisfação. E o que isso tem a ver no final de tudo? É que essa satisfação que chega a mim como uma experiência traz um arcabouço para o meu cérebro que permite a ele funcionar bem. Se ele funciona bem, o que vai acontecer quando eu estiver diante do problema? Eu vou ter mais recursos cognitivos para compreender o problema, para viver o problema, para buscar alternativas e soluções para aquele problema. Então, por isso, a prática da oração,
A prática da atividade física, até agora, foram as duas primeiras experiências, primeiras estratégias que eu estou apresentando para todos nós. Bom, mas não existem só essas, né? As boas relações, procurar ter experiências positivas. Temos usado muito uma experiência chamada amizades tóxicas. E o que são as amizades tóxicas? São aquelas relações sociais que muitas vezes nos prejudicam, nos trazem angústia, nos trazem inquietude, insatisfação. E nós precisamos ter controle também sobre isso. Por quê? Porque nós estamos falando de experiências que modelam o cérebro. Então eu tenho que buscar boas experiências. A psicologia cognitiva, ela nos apresenta nas suas teorias o que ela chama de bons sentimentos e bons pensamentos. O tempo inteiro nós precisamos buscar bons sentimentos e bons pensamentos. Obviamente que o mundo contemporâneo, que é o cotidiano, ele não nos traz só bons sentimentos e bons pensamentos. Óbvio que não. Mas, na medida em que eu vivo essa experiência, na verdade, eu preciso administrar isso. Eu vivi um sentimento que não é bom. Eu tive uma sensação, eu vivi um episódio. Perdi alguém, vivo um luto de alguma forma. Eu vivi uma experiência que não é positiva. O que eu faço com ela? Eu ressignifico. Eu remodelo. Eu repenso. Para quê? Para que eu possa garantir o meu equilíbrio interior. Eu queria apresentar a todos, talvez essa analogia possa ajudar todos nós que estamos aqui na comunidade, fisicamente, e a você que também está aí conosco. Eu trago a analogia do bambu. O bambu é uma planta que ele nos mostra muito simbolismo, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele demora muito, não é, a se manifestar enquanto uma planta. Ele passa muitos anos dentro de um cultivo que não aparece. E quem cultiva o bambu a partir da sua origem sabe que precisa ter paciência, que precisa esperar. E também que na medida em que ele surge num curto espaço de tempo. Eu espero muito tempo para ter aquela experiência que explode, que aparece subitamente diante dos meus olhos. E essa experiência do desenvolvimento do bambu, nós podemos trazer para nós, para a nossa prática, para o nosso cotidiano. O quanto eu consigo ser paciente, o quanto eu consigo esperar, o quanto eu consigo contemplar aquilo que é bom e que aparece na minha frente. Essa experiência é uma outra estratégia, a contemplação, a oração, a atividade física, a experiência dos bons sentimentos, sentimentos e pensamentos, a contemplação. Bom, mas a vida segue para todos nós. Temos um cotidiano, conhecemos pessoas. Nessas nossas relações, como falei anteriormente, que muitas vezes não são tão positivas, tudo isso a gente precisa administrar. As nossas crises internas, as nossas crises externas. E aí surge algo que o bambu também nos ensina, que é a capacidade de viver a crise, se curvar à crise e voltar a seu estado anterior. Precisamos, no mundo atual, desenvolver essa capacidade, porque é isso que vai nos manter saudáveis mentalmente. É isso que vai nos manter saudáveis socialmente. Por quê? Porque na medida em que eu vivo a crise, qualquer que seja ela, pode ser financeira, pode ser afetiva, pode ser relacional, qualquer que seja a crise, quando eu vivo essa experiência, eu preciso trazer para mim e buscar em mim a capacidade de resiliência, de suportar, de me curvar a ela, porque ela existe,
Se existe em minha vida, eu não posso fugir da crise. É a crise de saúde, vivemos aí, né? Quantas pessoas, os hospitais, toda a equipe médica, muito envolvida com a população, vivemos uma crise de saúde. Então, diante das crises, eu me curvo e depois eu volto. Eu preciso voltar. Eu não posso me deixar entregar. E é o que a gente vê em muitas pessoas, né? Talvez você que nos acompanha, que nos ouve, pode estar vivendo uma experiência assim, uma experiência de uma angústia muito intensa, de um estado depressivo que lhe tira das relações sociais. Lembre-se disso. Busque a analogia do bambu. Viva a crise, mas volte ao seu estado anterior, ao seu estado natural, ao seu estado saudável. Mas você pode me perguntar, mas como fazer isso? Uma das coisas que nós precisamos compreender é a busca da força interior. Qual é a minha força interior? Qual é a sua força interior? O que te move? Eu gosto sempre de dizer que a nossa força interior, ela está em qualquer coisa. Não existe um modelo de força interior, não existe um jeito de força interior que é comum a todas as populações. Muito pelo contrário, a força interior, ela é individual, ela é única, ela me identifica. Então, particularmente eu, como eu vivo as minhas crises? Onde eu busco a minha força interior para sair daquele estado, né, de conflito, aquele estado que amedronta, que afeta, que desorganiza, para o estado de equilíbrio, de organização interna. Onde eu busco? Eu busco na oração, eu busco na contemplação, eu busco na respiração. É uma outra estratégia, especialmente para as pessoas que são ansiosas. O bambu nos ensina a ter paciência. Calma, eu só vou surgir daqui a 5 anos, espere. E o ansioso, ele quer para ontem, ele quer para agora. Na medida em que esse comportamento, ele perturba outros e a mim, eu preciso administrar. Por quê? Porque o grande ideal nas relações humanas é que nós possamos viver em equilíbrio. O mundo nos pede o equilíbrio. Assim sendo, nós teríamos muito menos frequência, uma frequência muito menor de violência, de adversidades. Então, você que nos acompanha aqui na Paz e Misericórdia, nesse primeiro encontro sobre saúde mental, não esqueça, desenvolva a paciência, desenvolva a capacidade de esperar, de ouvir, de reelaborar um pensamento, um sentimento. Isso vai fazer com que você possa estar mais integrado, mais equilibrado nesse cosmos, né? Nessa natureza que é onde nós vivemos, que é o nosso habitat, que é o nosso espaço, nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa vizinhança, o nosso bairro. Tudo bem? Então, nós vamos agora compreender um pouco que a mente humana, ela é essa instância que é influenciada por todas essas variáveis. E, voltando à analogia do bambu, o bambu nos ensina a ter paciência, a fazer a contemplação. Eu preciso esperar, eu preciso contemplar, aguardar que ele vai surgir. Eu preciso ver que ele, diante da ventania, da chuva, da tempestade, ele curva, mas ele volta ao seu estado natural. Então, fazendo uma analogia conosco, vamos viver a crise, vamos nos debilitar por conta das crises físicas, espirituais, psicológicas, sociais, mas devemos voltar ao nosso estado inicial. Guardem isso.
E um outro ponto que eu gostaria de apresentar é a busca por metas, por sonhos, por planos individuais. Os projetos, né? A nossa amiga aqui presente nos lembra dos projetos individuais, dos projetos de vida, né? Talvez isso que nos é colocado agora seja para você também uma inquietação. Como eu penso o meu projeto de vida? O que eu quero para mim daqui a 5 anos? O que eu quero para mim neste final de semana? O que eu quero para mim daqui a um mês? Então, o projeto, a projeção, aquilo que eu quero para mim, deve ser uma outra estratégia para garantir a nossa saúde mental. Por quê? Porque quando eu tenho metas, eu tenho propósito. Eu quero chegar lá. Eu quero atingir aquilo que eu sonho, que eu desejo. E isso organiza as minhas ideias, isso organiza a minha vida. E eu, buscando a minha força interior, vou em busca agora dos meus projetos, dos meus propósitos, porque eu reconheço em mim uma força que me leva até esta meta. E eu quero deixar muito claro para todos nós aqui presentes, para você que está aí nos acompanhando, que as metas, elas não são coisas extraordinárias. Elas são coisas simples, mas que exige que eu pare e planeje. Que eu pare e pense um pouco. O que eu quero mudar? O que não está bom em mim? Em qualquer área da minha vida, o que não está bom? Eu gostaria muito de modificar. Você para, pensa, planeja, projeta e vai em busca. Então, todas essas estratégias são estratégias que garantem uma saúde mental mais equilibrada, que garante que nosso cérebro e, obviamente, todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos possam corresponder saudavelmente a todas as experiências. Por quê? Porque somos uma unidade, somos um conjunto de órgãos, de funções que precisam estar integradas. Mas, sem dúvida nenhuma, o cérebro, a mente humana é quem nos dirige, é que nos leva a ter todos os sentimentos que temos. Então, eu gostaria de, nesse nosso primeiro encontro, já ir encerrando o nosso encontro com uma provocação que vai ser explorada no nosso segundo encontro, da nossa segunda roda de conversa, que é: nós aqui, que participamos da comunidade católica Paz e Misericórdia, que acolhemos pessoas, que acolhemos você, que acolhemos a todos nós, como ser um elo verdadeiramente de acolhimento? Como que nós, que representamos essa comunidade, podemos receber você receber a um outro, de uma forma verdadeira, de uma forma plena? E aí eu deixo a seguinte inquietação: precisamos cuidar de nós para cuidarmos do outro. Eu só vou com o outro até onde eu vou comigo. E sendo assim, eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar dos meus sentimentos, eu preciso cuidar das minhas verdades, naquilo que eu creio, naquilo que eu vivo. Então, nós vamos deixar essa experiência, essa indagação, essa provocação de como podemos cuidar de nós para cuidar do outro. Como podemos ser para o outro um verdadeiro elo de acolhimento. E daí nós iremos realmente partir para o nosso segundo encontro, num outro momento. Não fique longe de nós, nos acompanhe e logo nós estaremos divulgando
a nossa segunda roda de conversa. Tem perguntas. Tem uma pergunta. Pois não. Diz anunciar para as pessoas. Diante de tudo que nós estamos vivendo, pandemia, tudo, você tocou num assunto importantíssimo, que é como me projetar, onde eu quero alcançar e onde eu quero chegar. Né? O que eu quero alcançar e até onde eu quero chegar. Eu acho que dentro de tudo que a gente tem vivido, eu acho que uma coisa talvez mexeu muito com a gente, que é a esperança. Entendeu? A esperança. A gente se desestruturou emocionalmente, vamos dizer assim, porque nós esquecemos da nossa meta, onde eu quero chegar. Eu acho que isso, com assim, muita notícia, muita informação, muita coisa negativa, eu acho que isso mexeu com as nossas emoções. Sim. Até chegar, assim, balançar. Onde eu estou? Será que eu vou amanhã? Será se quem vai morrer? Será se a minha família vai ser atingida? Eu vou perder quem? Isso dá um medo. Sim. Então, a nossa amiga Lúcia, ela traz a pergunta, traz a inquietação, que é a falta para alguns e para muitos da esperança, do esperançar, né? Do desejo de que as coisas continuem bem. Quando eu perco a esperança, porque eu vivo experiências desastrosas numa frequência muito grande, porque a psicologia comportamental, ela trabalha muito com a frequência dos episódios. Então, o que sinaliza para mim que eu estou perdendo a esperança por algo, é quando aquele algo que me ameaça tem uma frequência muito grande. Então, todos nós vivemos situações de ansiedade, todos nós vivemos desalentos, todos nós vivemos crises, todos nós. Isso aí não é privilégio ou desprivilégio de nenhuma classe social. Entretanto, aquele que tem esses sentimentos numa frequência muito grande, vive muitas desesperanças, vive muitas crises, ele tende realmente a perder o sentido da vida. E como resgatar isso? Como ter isso de volta? Como disse anteriormente, quando nós nos percebemos nesse lugar da desesperança, nós precisamos realmente reelaborar os nossos pensamentos. Pensamento, a razão humana nos move. Essa capacidade cognitiva. Nós usamos na psicologia uma expressão chamada pensamentos intrusos. O que são os pensamentos intrusos? São aqueles pensamentos que eu não quero ter, mas eles vêm. Eles vêm na minha mente. Porque eu fragilizada, o meu psiquismo abre espaço para sensações ruins. E o que eu faço? Eu tenho a capacidade, nós humanos temos a capacidade de modificar esse cenário. Pode ser que alguém que esteja nos acompanhando agora, ouvindo o nosso vídeo, diga assim, mas eu não vejo essa capacidade. Eu não encontro essa capacidade, eu queria achar essa minha capacidade. E aí eu digo a você, busque ajuda. Busque ajuda espiritual, busque ajuda física, médica, psicológica. Esteja em grupos sociais, tente não se isolar. Busque a relação com as pessoas, porque isso é que vai lhe trazer uma energia nova para reconhecer que dentro da desesperança existe sempre uma nova possibilidade. Sempre. Muitas vezes não vemos, então precisamos de ajuda. Então a nossa amiga Lúcia traz essa inquietação,
Porque o mundo contemporâneo, sim, apresentou muitas desesperanças. Pessoas que perderam empregos, pessoas que perderam pessoas queridas. E todo esse cenário fragiliza, sem dúvida, porque veio numa frequência muito grande. Entretanto, a dica, a orientação é: não fique só. Busque ajuda. Fale com as pessoas. Confie em alguém que possa lhe ajudar a sair desse cenário. Tá bem? Então, ficamos para o nosso próximo encontro com a ideia de que cuide de você para poder cuidar do outro. Até lá. Ele vai editar. Fique bem perto dela. Isso. E nesse sentido, nós queremos nos colocar diante de Jesus. Você que está vivendo essa situação, quantas pessoas hoje com depressão, com outros problemas, queremos colocar tudo nas mãos de Jesus nesse momento, para que você busque essa força que há dentro de nós, a força interior, que o Espírito Santo possa fazer morada em mim e em você, para que essa força seja revitalizada pelo Espírito, revigorada em Jesus, e que cada dia nós possamos fazer esse exercício. Senhor, Tu estás comigo, eu não estou só. Então, reaviva em mim o Espírito Santo e faz morada em meu coração, na minha vida, para eu ser aquela pessoa que eu quero ser e que Tu desejas que eu seja. E é pela intercessão da Virgem Maria, a nossa mãe que está sempre conosco, que ela possa nos acompanhar todos os dias e fazer de nós filhos e filhas cheios da esperança, do amor e da graça de Deus. Amém. E aí, daqui a 15 dias, nós vamos ter nova roda de conversa, tá bom? E você é nosso convidado a divulgar o nosso canal, fazer com que outras pessoas ouçam essa palestra, que é muito importante. Nós estamos vivendo esse momento, é como a Lúcia falou, nós precisamos muitas vezes de ajuda psicológica, médica, da igreja, da oração. Todas as ajudas, se forem para nos levar a nos tornar pessoas melhores, é válida. Então, nós queremos agradecer a você que está conosco, nosso muito obrigado. E daqui a 15 dias estaremos de volta, tá bom? Até lá. Até lá.